pela manhã eu falei sobre o bom testemunho que a gente precisa ter como cristão para ganhar as pessoas para Cristo. A gente precisa ganhar as pessoas para Cristo, amém? Você precisa ser um ganhador de almas, foi para isso que Deus lhe chamou, para que você resplandecesse a luz de Cristo. Você precisa ganhar almas, você precisa ganhar almas, você precisa ganhar almas. Jesus deixou essa missão e Paulo deixou bem claro: ai de mim se não pregar o evangelho de Cristo. A gente precisa se envolver com isso, amém? A gente precisa se comprometer. Mas eu queria falar então uma outra abordagem que o Espírito Santo ficou mexendo comigo assim, com outro viés, assim, uma outra tendência, para eu falar justamente do testemunho, do primeiro testemunho que a gente recebeu, que foi de Deus, o testemunho de Deus para o mundo. Qual é o testemunho de Deus para o mundo? O testemunho de Deus para o mundo é Cristo, é a cruz. Por isso que eu queria que a gente cantasse de novo sobre a cruz, não é? Eu vejo a cruz. Você precisa olhar para a cruz todas as vezes. Você não pode esquecer da cruz. Você não pode esquecer, não simplesmente como um símbolo e ter na sua memória um símbolo da cruz ou um crucifixo de ouro no seu peito, mas você precisa lembrar do que significou a cruz e a morte de Cristo. Nós precisamos relembrar, e eu quero dizer a vocês, alguns de vocês não foram ensinados corretamente, alguns de vocês passaram por alguns lugares, eu falo isso com sem soberba, muita humildade, de verdade, mas eu digo, muitos de vocês nem conhecem verdadeiramente o que é salvação. Muitos de vocês não saberiam discorrer sobre Cristo. Muitos de vocês não saberiam falar nem sequer para um descrente. Então a gente precisa restaurar, a gente precisa voltar atrás. E quando eu falo isso é para chamar a sua atenção e para você ficar realmente curioso e falar assim para mim: pastor, o que eu perdi? O que eu não sei fazer? O que eu perdi nessa questão da salvação? A salvação é algo muito poderoso, algo muito forte. E alguns de nós deveríamos... Eu tenho um relato de alguns pregadores, por exemplo. A gente lembra de alguns pregadores que há um tempo atrás pregaram sobre a cruz, sobre a salvação. E as pessoas ficaram tão temerosas na pregação, que elas acreditavam que elas precisariam daquela salvação naquele momento. Tem uma pregação, inclusive, de um pregador do século XIX, Jonathan Edwards, que ele fala sobre o escândalo da cruz. E ele fala, na verdade, não é o escândalo da cruz, ele fala pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele traz mais ou menos essa ideia para que as pessoas possam entender quem nós somos ou quem nós éramos sem Cristo. Você tem Cristo hoje? Então, quem você era sem Cristo era um desastre, era algo muito perigoso, era algo temerário, era algo que a gente deveria realmente temer, porque uma pessoa sem Cristo é um desastre muito grande. Eu pediria que você, não por mim, eu sou muito amado, eu não quero sua atenção por soberba ou por mimo, mas eu queria muito que você prestasse atenção no que eu vou falar hoje, para que você pegasse, não que você não preste atenção outros dias, mas para que você pegasse a essência do que é o Evangelho e da urgência que nós temos de falar de Jesus. Presta atenção, essa vida vai acabar. Esta vida vai acabar, a gente não vai viver para sempre aqui. Se Jesus não voltar antes, nós vamos enterrar uns aos outros. Nós vamos morrer. Não sei quantos anos você quer viver, não sei se você já colocou diante de Deus, 80, 90, 100, não sei. Mas a verdade é que esse corpo começa a deteriorar, nós vamos morrer. Essa vida vai se acabar e um dia nós estaremos diante do Senhor. A gente precisa olhar para nós mesmos e falar: eu preciso consertar minha vida. Eu preciso arrumar minha vida. Eu preciso ficar prontíssimo para o dia da redenção, para quando Ele vier me buscar, eu suba com Ele nos ares, seja arrebatado. Por que eu falo isso? Para te assustar? Não, é porque a gente precisa ter muito séria a nossa salvação. A salvação precisa ser algo de todos os dias, de se lembrar todos os dias, de se falar todos os dias. Quando a igreja brasileira hoje prega sobre Jesus, grande parte, eu não vou falar que é tudo, mas grande parte do ensino, não é, desta igreja cristã brasileira, ela fala
ela fala sobre um Jesus, só que a gente chama de um Jesus histórico, né? O que é um Jesus histórico? É aquele Jesus que é relatado nos evangelhos, o Jesus da Bíblia, o Jesus que fez milagres e assim por diante. O Jesus que é um ser maravilhoso, é o ser do amor, não é? É aquele que é todo o amor. Mas a gente precisa pensar em todos os aspectos de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo um dia vai voltar, e ele não vai voltar mais como um cordeiro, ele vai voltar como um rei. E como um rei, ele vem trazendo, você precisa entender isso, as faces, ele vai trazer um cetro de justiça. E quem não tiver o selo da salvação vai ser condenado pelo rei. A gente fica um pouco escandalizado, porque a gente fala assim, como pode? Deus vai me condenar? Sim, sim. Algumas coisas vão, a gente pensa, a gente fala muitas vezes, né? Não, quem condena é o diabo. A gente fala, por exemplo, do inferno. É uma coisa assim que a gente não gosta muito. A gente não é nem, é até meio antipopular falar isso hoje, porque as pessoas ficam desconfortáveis. Mas quando a gente fala do inferno, a gente imagina, né, que no inferno exista o quê? As pessoas que estão sofrendo, padecendo eternamente, mas a gente imagina que exista um gerente, um diabão gerente lá que fica numa sala, sei lá, no meio ao fogo, ele fica com uma sala com ar-condicionado, né? Com certeza vai ter Coca-Cola gelada lá, porque Coca-Cola vem de lá, não é isso? E ele recebe os papéis daqueles condenados, né? Aí ele chama os diabetes, fala, leva aquele lá para lá, e parece que tem alguém que tem um privilégio lá no inferno. Não, a gente tem umas visões tão interessantes. Eu não quero falar sobre isso hoje para você não ficar um pouco chocado comigo. A Sazinha às vezes ela fala, amor, vai devagar, se às vezes fica meio estranho. Ela tem que às vezes me exorcizar antes de eu voltar para casa, entende? Mas eu não quero te assustar, mas algumas coisas a gente fica tão longe, Will, de falar, que quando a gente vai falar parece que é estranho, parece que até é antibíblico hoje. Mas a verdade é que quem vai condenar é o próprio Jesus. Jesus que vai, no final de tudo, lançar no lago de fogo e enxofre o diabo, inclusive o diabo e seus anjos, inclusive aqueles que não receberam Jesus. A gente fica falando, não, Deus vai terceirizar isso, porque Deus não pode isso. Deus pode todas as coisas. E eu sei que a gente sempre lembra do Deus bom da Bíblia, o Deus da salvação. Isso é bom demais, isso é bom demais. Mas como a gente está nessa série, que a gente está falando para a gente ser treinado como um ganhador de almas, a gente precisa entender e deixar muito claro o que é salvação e o que é perdição. Salvação se perde? Eu creio que sim. Pela palavra você pode perder, você pode perder. A Bíblia fala para você vigiar, tomar cuidado para que ninguém tome a sua coroa. E não é a sua mulher velha. Está falando de uma coroa, é aquela pessoa. Pessoa não, aquilo que você já recebeu, né? Como valor. Então a gente precisa tomar alguns cuidados. Então o Jesus histórico, ele é pregado de uma forma para trazer mais acalento para as pessoas. E eu tenho que falar para vocês, Jesus acalenta os corações. Jesus já me consolou várias vezes. O Jesus que eu conheço da Bíblia é o Jesus que me consolou várias vezes. É o Jesus que me proveu várias vezes. Mas também é o Jesus que me puxa a orelha. É o Jesus que me conserta. Ele fala, alinha a tua vida, rapaz. Eu vou voltar agora, não é como uma criancinha num berço, não. Eu vou voltar como um rei, exigindo a justiça agora. A gente precisa lembrar dessas verdades. Isso não nos afasta de Deus e não faz a gente ter medo de Deus, mas a gente faz a gente amá-lo mais ainda. Amém? Então esse Jesus histórico que é pregado, só para você ter uma ideia, eu tenho que tomar cuidado que a gente está na internet, mas tem igrejas que hoje pregam claramente o universalismo. Eu já falei para você isso hoje. Eles creem justamente que Jesus, Deus não vai condenar ninguém. Jesus não quer condenar ninguém. De fato, Deus não quer. A gente já leu aqui na terça e na quinta, Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Ele não quer condenar ninguém. Não quer, mas no final irá condenar alguns que não querem saber de Deus. E se você está vivendo a sua vida achando que só a sua vidinha aqui vai dar conta, não vai dar não. Uma hora nós vamos nos encontrar com Deus. E eu prego isso primeiro para mim mesmo.
e para você também. Então esse Jesus histórico, ele apresenta um Jesus sem a cruz, sem a salvação. Eu quero falar um pouco sobre a cruz, pedir para o Mateus cantar com os meninos aqui de novo a cruz, para você olhar a cruz, a cruz, a cruz, a escandalosa cruz, o testemunho de Deus para o mundo é a cruz de Cristo, é Jesus, a cruz de Cristo. Então a gente precisa pensar neste Jesus, porque isso vai dar um significado totalmente diferente à tua salvação. Você entenda, se você entender a salvação, se você entender o que é ter sido livre da morte, se você entender o que aconteceu no mundo espiritual, você viveria de uma forma totalmente diferente. E eu vou ler então um texto aqui, começar a ler um texto que está em Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, a partir do verso 26. Lucas capítulo 23, a partir do verso 26, e diz assim, Jesus aí já estava indo para ser crucificado, tá bom? Nesse contexto, então diz assim o texto, e como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Eu peço que deixe o texto, só mude a hora que eu falar, deixa um texto aí. Esse momento, eu só quero contextualizar você, Jesus já havia sido chicoteado, já havia sido esbofeteado, eles já tinham colocado a coroa de espinhos, já tinham xingado, feito uma série de coisas. E no caminho da cruz, ele estava todo arrebentado. Você precisa imaginar que Jesus já estava todo arrebentado. Quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Quem já assistiu A Paixão de Cristo? Você viu como o filme lá, o produtor, o Mel Gibson, ele faz... Eu vi numa cena, eu resgatei inclusive isso nessa semana. Tem um momento que parece que eles estão testando, né, o chicote. O soldado ele bate num pedaço de madeira, né? Porque justamente na ponta do chicote havia ossos, né, pedaço de chumbo, coisas que cortavam e assim por diante. Então, conforme batia, entrava na carne, conforme puxava, rasgava, né? Então, Jesus já tinha perdido muito sangue. Jesus, ele estava, assim, podemos dizer, esgotado, cansado. Ele não tinha mais força nenhuma, fisicamente falando, não tinha mais força nenhuma. O que eles fazem? Eles viram que Jesus não ia dar conta. Aí o que eles fizeram? Eles obrigaram Simão Cirineu a pegar a cruz. Então, aquelas historinhas, né, que a gente vê, Simão chegando para ajudar. Não, ele foi obrigado. Ei, vem aqui, vem ajudar aqui. Ele nem queria. E foi colocado lá para ajudar. Então, diz assim, como conduzissem constrangendo um sirineu, é de Cirene, né? Cirene é uma cidade perto lá da Palestina hoje, chamado Simão, que vinha do campo. Puseram-lhe o quê? A cruz sobre os ombros. De quem? De Cirineu, de Simão Cirineu, para que a levasse. Então, Simão foi obrigado a carregar a cruz. Foi obrigado a carregar a cruz naquele momento. E se a gente pensar um pouco, não é? Pensar um pouco sobre a ideia de carregar a cruz. A gente lembra que alguns textos vão sempre falar: quem quiser vir após mim, todo dia tome a sua cruz e siga-me. Amém? Quem quiser vir após Jesus, todo dia pegue a sua cruz e siga-o. Amém? É um caminho de cruz, é um caminho de morte. É como se Jesus estivesse cavando a sua própria cova, não é? É uma coisa estranha, né? Você tem que levar uma cruz, a própria cruz que vão te prender, que vão te pregar. Você vai carregar a sua própria cruz. Então é uma coisa que nos leva a pensar como cristãos. E esse texto, ele fala algo que parece que Simão Cirineu, não sei se você percebe, mas parece que ele foi pego como que de surpresa. Ele é pego de surpresa naquele momento e ele é tipo que obrigado a fazer isso. Eu quero só que você pense um pouco no amor que Deus tem para conosco, para com você. O amor que Ele tem ao ponto de ter dado o seu Filho. Ele nos escolheu, a Bíblia diz que Ele nos escolheu. E às vezes, parece que uma escolha, alguns falam assim, você me escolheu, eu vou, vai. Mas a pessoa está até meio com má vontade. Feito Simão. Vocês me escolheram, vou ter que fazer, né? Não vai ter jeito. Mas Deus, Ele quer tanto salvar as pessoas, que Ele nos escolheu. Eu lembro de um texto, me reporto ao texto de Jeremias,
31:3, que diz assim: com amor eterno, Deus falando para o povo, né, de Israel, e falando para a igreja também, com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade eu te atraí. Outro texto, no próprio Jeremias, fala que ele nos atraiu com laços de amor. Olha só que interessante, não foi contra a sua vontade. Talvez você às vezes nem tenha entendido ainda, alguns nem entendem ainda o que é salvação, quer ser colocado no corpo de Cristo, mas ele fala assim: vem, você precisa, não está entendendo tudo agora, mas vem, caminha comigo que eu quero salvar você, amém? Parece que Deus, ele tem isso, ele não tem, a Bíblia diz assim que ele não tem, eu deixo bem claro isso para você não entender mal. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na condenação do ímpio. Deus não tem prazer, ele quer salvar a todos. Ele não vai salvar todos, mesmo porque a Bíblia fala que o sangue foi para muitos, a salvação foi para muitos, não para todos. Isaías 53:11, que a gente vai ler na ceia, fala que ele verá, né, o fruto do seu penoso trabalho, e ele justificou não a todos, mas a muitos. Porque nem todos querem, mas significa que ele disponibilizou a salvação para quem quisesse entregar e ser salvo por ele. Amém, irmãos? Então, eu lembro de outro texto que diz assim, que não fomos nós que escolhemos, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. Ah, que coisa boa. Que coisa boa. E ele me designou para que eu vá e para que eu dê fruto. Olha que interessante, ele me escolheu. Não fui eu que escolhi a Deus, ele me escolheu. Significa que muitos de nós nem viemos pelo amor, nós viemos pela escolha dele. Eu sei que compreender o amor talvez seja um processo. Aí você fala: eu não entendia no começo, mas eu estou amando Jesus agora. Isso acontece mesmo. Mas muitas vezes a gente nunca vai poder falar assim: não, eu fui porque eu queria mesmo Jesus, eu que me movimentei. Não, ele nos escolheu primeiro. A Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima para baixo, não é isso? Significa que a boa vontade de Deus veio de cima para os homens, não rasgou de baixo para cima. Amém? Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Não é para os homens de boa vontade, é boa vontade para com os homens. Deus tem a boa vontade para salvar o homem. Então, eu creio que Deus quer continuar atraindo esse mundo. E Ele precisa usar a mim e a você. Ele precisa usar você. Porque eu não posso ir aonde você estiver. Mas se você entender que o amor e a luz e o sal que nós pregamos pela manhã vai ser tão poderoso e vai tocar pessoas, você vai alcançar pessoas, você precisa entender isso, amém? Continuando, o verso 27 diz assim, ó: seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Fazia assim: oh meu Deus, que coisa horrível. Já viram aquela cena? Por quê? Porque eles estavam vendo tanta humilhação de Jesus. Era algo horrível. Era algo horrível que mexeu com as pessoas. Jesus foi insultado o caminho todo. Ele foi insultado, foi xingado, foi humilhado o caminho todo. Inclusive a Bíblia fala dos dois ladrões, né? Porque os dois ladrões insultaram a Jesus. Depois, lá na cruz, um deles se converte e diz assim: ei, rapaz, baixa a bola aí, nós dois somos criminosos, mas esse homem não cometeu nada. Parece que um cai em si. E ele fala sobre o paraíso e Jesus promete o paraíso para ele e assim por diante. Mas a questão é que ele foi humilhado todo o caminho. Todo o caminho. Eu queria que você entendesse uma coisa. A gente precisa entender a amplitude, irmãos, da salvação. Eu oro para que o Espírito Santo revele no seu coração a amplitude da salvação. Jesus, ele sofreu todo o tipo de afronta física, psicológica, moral. Entende? Entende? Ele percebeu, ele sofreu, padeceu como um homem. Ele é perfeitamente habilitado para ajudar o homem e a mulher que sofrem isso. Por isso que eu falo, isso não é poesia. Eu quero que você entenda.
Jesus, ele é capaz de curar nossa alma também. E eu preciso lhe afrontar um pouquinho agora. Você vai me perdoar, eu preciso lhe afrontar. Depois você me pega lá fora. Ou põe sal no meu café, faz qualquer coisa ali. Fica bravo comigo, não fala comigo. Eu preciso lhe afrontar. Quando a gente não está vivendo todo o evangelho, quando a gente está com problemas de alma ainda, entenda, por favor, entenda, eu vou devagar. O processo da salvação é algo que está acontecendo. Não se culpe. A Bíblia não é para te condenar, é para te salvar. Entenda isso, por favor, entenda isso. Receba isso. O que eu quero lhe afrontar, num bom sentido, é que você precisa experimentar totalmente a graça de Deus. Porque se você soubesse o que Cristo padeceu, você falaria assim: eu não sofri nem metade do que ele sofreu, mas não tem a ver nem com quantidade, mas é entender que ele é poderoso para curar as minhas feridas, inclusive de alma. Você percebe que quem conhece verdadeiramente o Evangelho e quem vai tendo um relacionamento aberto e sem reservas com Cristo, a sua vida vai sendo totalmente transformada, totalmente. Você vai ter que se tornar uma pessoa melhor, mais tranquila, mais feliz, mais em paz. O teu linguajar tem que mudar, o teu procedimento tem que mudar. Agora, se você é carregado a vida toda com questões da alma, você fala: minha família me machucou, meu marido fez isso, minha mulher fez isso, meus filhos me deixaram. Eu era pequeno, meu pai não deixava eu abrir a geladeira para pegar danoninho, porque eu não era o filho predileto. Se você carregar essas questões de almas, você não entendeu totalmente o Evangelho. Sabe por quê? Eu estou falando para você, eu estou afirmando para você. Ele é poderoso, a gente cantou, ele é poderoso para nos salvar, irmãos. Ele é poderoso para te salvar de todas as coisas, salvar da tua alma, salvar dos teus problemas. Quando a gente entra nessa mesa da comunhão, João falou bem claro. João não tinha nada, João não tinha celular, não tinha nada. Tentaram jogar João num balde de óleo fervente. Ele saiu de lá e falou assim: não vou morrer aqui não. Eu vou ainda receber muita revelação. Recebeu revelação. Vou escrever as epístolas, depois foi escrever, sabe o quê? Um Apocalipse. E ainda que exilado na ilha de Patmos, não tinha nada, não tinha... Mas é tão lindo o que ele escreve, de experimentar, de provar verdadeiramente o amor. Hoje, o amor de Deus em Cristo. Hoje nós temos tudo. Parece que sempre falta algo. A gente sempre tem uma questão, a gente sempre tem algo no coração, algo não está bom, algo... Está tudo bem, está tudo bem. Ele já fez tudo para mim e para você. Deus não lhe deve nada. Nunca mais diga para a pessoa: Deus lhe pague, porque Deus não nos deve mais nada. Deus não nos deve mais nada. A Bíblia fala que tudo é nosso, tudo já é nosso, já está colocado. O apóstolo Paulo entendeu isso. O apóstolo Paulo foi tão humilhado também, tão humilhado na questão das emoções. Ele era afrontado porque parece que ele não tinha uma aparência impressionante. Porque uma vez disseram assim para eles: você é forte nas cartas, mas a tua aparência deixou a desejar. Olha só, que interessante. Aí você vê tantas coisas que às vezes ferem a nossa alma. Mas quando a gente conhece o mestre do amor, aquele que realmente morreu por mim e por você, a gente sabe o quanto ele nos ama, o quanto ele me quer, ele me ama. Irmãos, ele morreria só por você. Se houvesse só você no mundo, ele viria por você. Você percebe? Está tudo colocado, mas a verdade é que a gente não entende perfeitamente da salvação e do amor. Que o Espírito Santo essa noite nos inspire você a conhecer mais a Deus, a ter um relacionamento com esse Deus. E o que o Espírito Santo está falando para você é para que você cure a sua alma. Cure a sua alma. Cure a sua alma. Eu sei que tem muitos recursos para salvar a sua alma, mas procure ter um relacionamento com Deus. Cure a sua alma. Tenha um caso de amor verdadeiro, profundo com Jesus. Conheça-o na profundidade. Ame-o intensamente. Esse texto de verso 27 diz que seguia uma poderosa multidão e as mulheres que batiam no peito e lamentavam.
por causa daquela situação, das humilhações que ele passou e tudo que ele estava sofrendo. Olha que interessante o verso 28. Isso é interessante para a gente pensar. Porém, Jesus, voltando-se para elas, eu quero que você repare isso. Disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Verso 29. Porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque, se em lenho verde fazem isto, que será do lenho seco? Parece ser um texto meio complicado aqui, mas eu queria que você entendesse que Jesus, aqui nesse momento, ele estava profetizando sobre algumas coisas. E a principal era sobre a queda de Jerusalém, que aconteceria no ano 70, tá bom? Eu queria que você entendesse, esse texto ele fala sobre isso. Pastor, onde é que fala mais sobre isso? Alguns livros históricos você vai encontrar sobre a queda de Jerusalém. Se você quiser aprofundar nisso, é bem interessante e é um pouco assustador. Mas o que Jesus estava falando aqui é de um juízo que cairia sobre o povo de Israel, especificamente, porque Jerusalém cairia. Jerusalém era uma cidade que era totalmente murada, totalmente protegida por muros grandes, poderosos, grossos, fortes, uma fortificação bem interessante. Porém, eles viviam sob o domínio do contexto ali, é o Império Romano. E você vai ver que aconteceu algumas tentativas de invasão a partir do ano 66 depois de Cristo, e eles começaram a ter alguns conflitos, o povo judeu com o povo romano. A gente vai ouvir falar dos zelotes, por exemplo, né? A gente fala de um dos apóstolos de Jesus, era Simão, que ele era zelote, ele era como que de uma guarda de revolução contra os judeus e assim por diante. Mas em especial, Jesus estava profetizando que aconteceria a partir dali, a partir de 70 anos daquele momento, né? Ou um pouco menos, porque Jesus já tinha 33 anos ali. Mas a partir daquele momento, Jerusalém cairia. E Jesus profetiza essa queda de Jerusalém, você vai ver Mateus também, capítulo 24, que fala sobre isso. Se você olhar em Deuteronômio, capítulo 28, é interessante, é muito interessante, as profecias que já haviam sobre a Jerusalém que seria sitiada. A história conta que o governador Tito, ele sitiou e invadiu no ano 70, não é? Jerusalém. Eles fizeram uma estratégia de fechar todo o cerco para que eles não pudessem sair para comprar alimentos, não pudessem ter água, mas eles tinham uma grande reserva. E aquilo demorou alguns meses e até anos. A queda de Jerusalém começou, as investidas começaram em 66, mas no ano 70 em especial caiu Jerusalém. E o que aconteceu lá? Jerusalém, os romanos conseguiram invadir a cidade sitiada, então houve ali muita matança. Ali é triste se você quiser pesquisar sobre isso. Teve morte de criança, teve morte de velhos, mulheres foram violentadas, uma nação totalmente destruída. Essa guerra, só para você ter uma ideia, durou 3 anos e meio. E o Império Romano não queria que destruísse o templo, porque na última reforma tinha a mão do Império Romano lá e eles queriam simplesmente pegar as coisas. Mas num ato falho, incendiaram o templo e tudo foi perdido. Eles conseguiram, claro, levar o ouro e assim por diante. Mas por que Jesus ele fala para estas mulheres? Volta lá na crucificação de Cristo. Por que Jesus fala para essas mulheres, olha, não choreis, verso 28, não choreis, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas, porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram e não amamentaram. Presta atenção, a queda de Jerusalém foi um juízo tão grave, tão sério, que
as pessoas começaram a passar fome dentro da cidade sitiada. E eu não sei se você gosta um pouco de história, né? A gente tem um professor de história aqui, nosso irmão José ali, professor de história, ele está até me olhando aqui para me corrigir algumas coisas. Ele está passando no ponto aqui algumas coisas, né, Zé? Não sei se você gosta de história, principalmente a história bíblica. Não sei se você já ouviu falar num historiador que chama-se Flávio Josefo. Ele tem um livro que chama-se A História dos Judeus. É bem interessante, é um livro desse tamanho. Se você estiver interessado em ler, eu te mostro. Ele não era cristão, ele era judeu. Ele não era convertido, mas ele relata como foi a tomada de Jerusalém. E ele faz uns relatos muito tristes. Ele fala que inclusive o templo, as escadas do templo eram como rios de sangue, de tanta gente que foi morta naquele lugar. Ele conta inclusive que as mulheres e as famílias, eles chegaram num nível de fome tão grande, tão extremo, que eles começaram a matar-se uns aos outros para comer uns aos outros. Existe um relato de soldados romanos que entram porque eles estavam procurando ver se as pessoas tinham comida escondida e assim por diante, e matavam as pessoas, né? Depois que eles conseguiram adentrar as muralhas. E numa certa casa eles sentem um cheiro de carne assada. E os soldados dizem para a mulher: o que você assou? A gente quer também. Ela falou assim: tranquilo, vocês querem? Tá tranquilo. E ela vai no forno, a lenha dela, e ela traz metade do filho dela, que ela tinha partido e já tinha comido metade. É interessante, está tudo isso nos relatos de Flávio Josefo. E ele conta que aqueles soldados, eles ficam tão indignados, porque eles dizem assim, que eles não quiseram. E eles saem sem ferir aquela mulher. Porque ela fala: eu não vou perder nada, quer me matar, quer levar metade da minha criança. E eles saem chocados. As coisas mais horríveis aconteceram. Aí a gente pergunta: por que você está falando tudo isso, pastor? Porque isso foi um juízo para Jerusalém, que recebeu a palavra e negou e não quis Jesus. João, ele constrói a história, e outros discípulos também. Mas João, lá no capítulo 1, no verso 12, ele diz assim: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ele continua: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Existem alguns textos maravilhosos. Eu às vezes cito um deles aqui que está em Deuteronômio, que diz assim, que Deus, né? Deus quis cobrir o povo de Israel como a galinha cobre os seus pintinhos, seus pintainhos. Mas diz assim: mas vocês não quiseram, vocês me rejeitaram. Então toda a história do povo judeu, nem todos, por isso que a gente fala de muitos, grande parte dos judeus, a maioria dos judeus, não quiseram a Cristo. Falaram: você não é o Messias. Então o rejeitaram. E essa rejeição, ela não foi feita de um dia para o outro. Essa rejeição é uma rejeição histórica que foi sendo destruída. Só para você ter uma ideia, você que estuda a história, me ajude aí se você gostar, vamos trocar umas ideias, aí seria legal a gente falar sobre isso. Mas a partir desse ano 70 que Jerusalém é destruída, inclusive o templo, Israel só conseguiu se reerguer novamente em 1948. Quando as Nações Unidas reconheceram eles como nação de novo e deram aquele espaço. Interessante, não é? É um povo que era para ser chamado os filhos de Deus, o povo de Deus. Mas você consegue compreender Deus vindo com uma grande salvação e o povo dizendo assim: eu não quero, vai com a sua salvação para lá, eu te rejeito. E por que eu trouxe toda essa história? Porque eu quero que você entenda que Jesus profetizava também sobre o final dos tempos. Porque vai chegar um tempo, Deus querendo que todos sejam salvos, mas tem pessoas que deliberadamente o rejeitam. Falam: eu não quero Jesus. Eu quero a minha bebida, eu quero a minha diversão, eu quero o meu vício, eu quero aquilo que me faz bem. E as pessoas rejeitam. E às vezes os pregadores são ridicularizados, não é? Porque eles parecem ser uma voz sozinha, parece ser uma voz de um louco. Mas é assim que foi nos tempos de Noé assim. E a gente está vivendo um tempo de grande depravação,
um tempo onde as profecias estão se cumprindo e um tempo que nós, como cristãos, temos que proclamar. É o querigma no grego, é o proclamar. A gente precisa proclamar a salvação de Jesus. Amém? Por quê? Porque uma grande arca de novo está sendo construída e alguns vão entrar nessa arca. Você entende? Deus não queria que fosse alguns, entenda. O coração de Deus queria salvar todos. Mas como eu disse, já tenho dito para você vários dias, Jesus não nos criou robôs. Ele nos criou com um estilo de vida, com uma escolha. Então você escolhe quem você quer. Então você precisa escolher a Deus. Amém, irmão? Você está comigo ainda? Então, verso 29. Porque virão dias que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram e nem amamentaram, justamente por causa disso. Porque uma mãe nunca poderia pensar que usaria o seu próprio filho para ser comida, para ser alimento para ela. Que coisa triste. Você vai ver em alguns relatos que Jesus avisou. Você leia Mateus, você vai perceber. Ele fala assim, ó, quando vocês perceberem que o templo está sendo profanado, quando vocês perceberem que vão chegar com coisas pagãs perto do templo, Jesus, eu estou parafraseando, Jesus está falando assim, essa é a janela do templo para vocês picarem mula de Jerusalém. E alguns fugiram. A história dizem que alguns foram para os montes. Aqueles que ouviram, olha que interessante, Marcos, poucos ouviram. Poucos ouviram. Na multidão, todo mundo falava assim, imagina, tá tudo bem. Tá tudo bem. E nesse trâmite que começou esse problema com os romanos e os judeus, alguns dos sacerdotes saíam para fazer acordo com Roma. Falaram assim, rapaz, pega leve com a gente. Aí eles davam mais. Aí todo mundo falava, então ficou tudo bem? Tá tudo bem então. Aí o povo tinha aquela falsa sensação de alívio. Tá tudo bem. Ei, tá tudo bem. A gente não pode ter uma falsa sensação de alívio. Você está entendendo? Quem está entendendo? A gente tem que entender, a arca está sendo construída. Está sendo construída e a gente não pode achar que algum homem, algum sistema vai tranquilizar. Algum sacerdote vai sair e falar, tá tudo bem gente, acalma, tudo bem, eles não vão mais pegar a gente. Vamos nos preparar. Fica com sua mala pronta para subir. A mala pronta, você sabe o que você leva na mala, né? Nada desse mundo, né? Mas você precisa estar pronto. Glória a Deus, glória a Deus. O verso 30, nesses dias dirão aos montes, cair sobre nós, aos outeiros, cobrir-nos. Esse texto, pastor, fala também da grande tribulação. Sim, ele é uma figura também da grande tribulação, mas Jesus se referia à queda de Jerusalém. É muito interessante isso. Aí ele diz, porque, para quem que ele está respondendo aqui, irmãos? Para as mulheres. Você precisa entender que ele está naquele contexto. Simão está levando a cruz, ele está do lado, apanhando, o pessoal está chutando ele, está cuspindo, está xingando ele, ladrão, safado, os piores nomes. Está todo sangrado, terra no sangue, um monte de coisa, olho furado, né? Aí todo mundo chorando, aí ele fala assim, para de chorar por mim, vocês não estão entendendo. Ele estava dizendo assim, mais ou menos assim, esse meu sofrimento aqui é momentâneo. Esse meu sofrimento é momentâneo, não chorem por mim. Isso aqui tem um propósito muito grande. Ele estava falando, isso aqui é para a salvação de muitos. E de repente pode incluir vocês. Mas ele fala assim, chorai por vocês mesmos, porque aqui o bicho vai pegar. Desculpe falar dessa maneira, mas é como se ele dissesse, aqui a casa vai cair. Aqui vai ficar feio demais. Ele estava falando nesses termos. Então, Jesus, ele olha e ele diz assim, preocupem-se com vocês, preocupem-se em salvar vocês. É como se ele dissesse hoje para a nossa igreja também, para todo mundo que está nos ouvindo e para quem a gente pregar, preocupem-se em se salvar, garanta a sua salvação, entenda que a salvação, ela precisa ter um aspecto individual, um encontro pessoal e único com Cristo. Amém? Você precisa ter um encontro único pessoal com Cristo. Por quê? Porque isso vai garantir a sua entrada no céu. Você não pode tirar isso.
E ele diz no último versículo aí, no 31, ele diz assim: porque se em lenho verde fazem isso, o lenho verde era ele. O que será no lenho seco? Bambu verde, se estão batendo em mim, imagine o que será a condenação para vocês que já ouviram, que já estão maduros e não se arrependeram. Talvez você não goste do que eu vou falar agora, mas quando nós falamos do Evangelho, que é o testemunho de Deus para o mundo, a gente fica um pouco chateado porque a cruz não é gostoso de ouvir. A cruz, por mais que tenham canções, ela é uma rude cruz que se erigiu, é uma cruz de vergonha. Mas a gente precisa olhar além da cruz e ver que Cristo não ficou nela apregoado, mas o poder de Deus o levantou ao terceiro dia. Para quê? Para provar a nós todos e mostrar a nós todos que a gente está seguindo uma fé verdadeira. Eu não vou citar as religiões aqui em respeito a todas elas, mas pergunte às religiões quem é o seu guru, o seu líder, que morreu e ao terceiro dia levantou. Quem é o seu guru que tinha tantas profecias a respeito dele? Quem é o seu guru, ó religiões? Ao ponto de a nossa fé trazer um descritivo tão detalhado de Jesus. A gente vê Isaías escrevendo sobre Jesus, eu já falei com você sobre isso. Mas é interessante que, quando você lê em Deuteronômio, o cordeiro que era apresentado para morrer na mesa do sacrifício, ele não poderia ter os ossos quebrados. Mesmo depois de morto, ele precisaria ser queimado bonitinho, ele era imolado. Ele sangrava até a morte, mas nenhum osso era quebrado. E a profecia dizia que do Cordeiro Jesus nenhum osso seria quebrado. E quando ele estava lá na cruz, é interessante, não é? Porque chega um momento que eles cansam, falam: vamos acabar com tudo isso? Eu estou parafraseando aqui, imaginando. Vamos. Estava lá, ninguém morre. A cruz era para ser, irmãos, a cruz era para ser uma morte bem lenta. Não era para ser uma morte politicamente correta. Existe morte politicamente correta? Existe, porque as Nações Unidas hoje, elas até falam, não é? Elas não se intrometem nos assuntos de país, mas ela fala assim, ó, se tiver que ter a pena capital, que seja rápido, indolor. Eles falam isso. Mas a cruz, ela foi inventada não pelos romanos. Os romanos, eles melhoraram, né? Entre aspas, melhoraram os horrores da cruz. Mas a cruz foi inventada para que houvesse um sofrimento, e um sofrimento lento. Cada vez que se respirava, morria-se mais um pouco. É interessante que quando eles perderam a paciência, vamos acabar com isso? Quebra os ossos lá do soldado. Aí quebrou de um, de outro. Aí foram ver Jesus e já estava morto. Aí não quebraram os ossos, para que se cumprisse a profecia. Amém? Outra profecia que foi cumprida foi a de que ele não seria morto na cidade. Ele foi tirado de fora da cidade. Fala-se do Monte das Caveiras. A profecia fala do Monte das Caveiras, que fala sobre que ele seria apregoado entre dois malfeitores. Olha que interessante. Detalhes e mais detalhes. Então, a gente vai perceber que a cruz era justamente um lugar para chocar, para intimidar. E as profecias que se cumpriram no momento da cruz, não é? Elas nos impressionam e elas mostram que Jesus foi o único. Foi o único e foi aquele que cumpriu toda a Escritura. Foi o Cordeiro perfeito. Foi o Cordeiro que foi imolado no seu lugar e no meu lugar. E eu quero que você veja esse detalhe, porque a intenção de Deus é que um Cordeiro fosse dado de uma forma plena e total e para sempre. Nenhum cordeiro mais precisaria ser morto depois de Jesus, porque o Cordeiro perfeito foi morto. Amém? Você está comigo ainda? Glória a Deus. Verso 34. Contudo, aleluia. Verso 32.
E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. O verso 33 começa a falar da crucificação. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou Caveira, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e um outro à esquerda. Eu quero ler um texto só para você ver que interessante, para o seu conhecimento e amplitude da sua vida espiritual. Deuteronômio 21, 23. Deuteronômio 21, 23. Diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então a Bíblia fala que maldito seria todo aquele que seria pendurado numa cruz. Então Jesus estava naquela condição. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele ainda não tinha um nome sobre todo nome. Mas a Bíblia diz lá em Filipenses, ele se desfez totalmente da divindade, para que você pudesse ser alcançado pela graça de Deus, amém? Você imagina, eu não quero tocar a sua alma e os seus sentimentos. A minha intenção não é essa. Eu quero só que você perceba que existe uma graça salvífica, salvadora tão poderosa em Deus, que às vezes a gente não aproveita. Está tudo disponível para você. E aquele que sofreu a pior morte é aquele que pode te dar a plena vida, a melhor vida, a vida em abundância, amém? Verso 34, contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, meu Deus, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, lançaram sorte. O povo ali a tudo observava, também as autoridades, zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Imagina quanta afronta ele teve que receber. Verso 36, igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então era uma zombaria total. Então ali é algo muito forte. Eu quero que você veja agora nessa última parte, que eu quero começar a concluir o que eu quero falar para você, mas eu quero só que você fique bem atento, que o testemunho de Deus para nós, filhos, e o testemunho de Deus para o mundo é Cristo. É Cristo. Por isso que eu falo, Deus deu o seu melhor. Deus deu o seu melhor, o seu próprio Filho. Você precisa entender, você precisa abrir-se para o amor do Senhor. Você vai ser curado pelo amor, pela graça do Senhor. Entenda isso, entenda isso. Então, o testemunho de Cristo. Por que nós seguimos a Cristo hoje, irmãos? Por que nós somos cristãos? Por que nós professamos o cristianismo? Algumas pessoas falam: pastor, alguns textos, será que se perderam? Será que a gente segue toda a fé? Sim, seguimos. Só para você ter uma ideia, é considerado hoje, é sabido hoje que existe mais de 6.000 manuscritos, né, originais do Novo Testamento. Só para falar do Novo Testamento, mais de 6.000. E é interessante que, se quisessem falsificar algumas coisas, algum deles, né, teria que correr em vários lugares, porque eles têm muitos manuscritos. E quando eu falo do manuscrito, a gente fala da letra original, da onde foi tirado o Novo Testamento, os originais. Então, existem mais de 6.000 espalhados pelo mundo. Então você vai ver o cristianismo, por que ele é diferente, por que a gente segue o cristianismo e por que a gente prega o cristianismo. Pergunta para as religiões se o seu guru tem 300 profecias cumpridas. A Bíblia fala de 300 profecias cumpridas em Cristo, em detalhes. E a gente vai ver que tem muitas profecias que ainda se cumprirão, mas já existem muitas profecias. Isso prova que a Bíblia não é um livro qualquer, que o cristianismo não é um livro qualquer, uma filosofia qualquer, mas a gente segue a própria vida de Deus, a própria palavra de Deus, amém? Irmãos, e o que a gente faz com tudo isso?
A gente precisa entender que o homem, ele nasce sem Cristo. E o bebezinho ainda não tem consciência, ele não é um pecador quando ele é um bebê recém-nascido, mas quando ele começa a ter uma consciência, a tendência é para o mal, ele vai se depravar, ele vai entrar em coisas erradas. O ser humano muitas vezes quer fazer coisas erradas. Muitos crentes falam da luta que tem na carne de fazer coisas erradas, porque a carne, ela é de fato depravada. Mas se você tiver um encontro real e verdadeiro com Cristo, você vai ser santificado. A sua vida começa a tomar um outro rumo, uma outra direção, amém? A gente crê e fala claramente aqui, o verbo da vida é muito forte nessa questão, o Rema fala isso, quem fez escola de ministros sabe sobre isso. A gente não é mais um pecador quando a gente tem a Cristo, porque a gente se torna agora santificado, justificado. A Bíblia não nos chama mais de pecadores, porque o pecador não vai entrar no céu, mas o pecado também não é? Então a gente precisa, no nosso processo de santificação, a gente vai deixando de ser depravado, sem valores. A gente vai deixando o velho homem. Todo dia a gente vai se desfazendo de pecados, de pensamentos errados. Amém? 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 A gente vai se desfazendo de coisas erradas, a gente não tem mais prazer, a gente tem vontade. Vontade não é a palavra correta, a gente tem o desejo de nos santificar, de buscar as coisas de Deus, amém? Então o único homem dado entre os homens que pode resolver a questão do pecado é Cristo Jesus. Então, se você já tem a Cristo Jesus, me permita falar dessa forma, tenha um caso de amor com Jesus. Me permita falar dessa forma, não fique chateado, às vezes a gente não gosta de algumas frases, pastor. Mas eu digo para você experimentar. Se você não foi amado, deixa Jesus te amar. Se você não recebeu o amor do seu marido como você queria, que você ficou magoado, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, da sua família, de repente a tua família te abandonou. Eu sei, machuca o coração, mas não fique mais parado nisso, pelo amor de Deus. Vamos experimentar o amor que está disponível para mim e para você. Ele nos amou primeiro, irmãos. Ele amou você. Ele te amou. Ele te chamou. Ele te colocou numa família. Ele escreveu teu nome no livro da vida. Ele te deu um propósito. Ele te deu uma fé. Ele te ama. Ele quer que você ande com Ele. Não despreze a Jesus. Não despreze. Não conheça Ele só um pouquinho. Não o procure somente quando você precisa. Mas tenha uma vida. A cruz, ela é um escândalo para o mundo. Mas para nós ela é o quê? A glória. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala assim: eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Porque ela trouxe tantas bênçãos para a minha vida. Você imagina o que é ter um passado apagado? Você imagina o que é ter os seus pecados perdoados? E Deus diz assim para você e para mim: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ele olhar para você e você, às vezes até sem graça, ai Deus, porque você lembra, você fala assim, meu Deus, aí Deus vai falar assim, filho, vem, eu te tornei justo. Aí ele vai falar para você, essa justificação te faz ousado. Por isso que ele fala, entra com ousadia para ter comunhão, entra no templo, não é mais no templo, né? Entende? É na comunhão, entra na comunhão, seja ousado para entrar na presença. A gente não entra mais na presença, mas seja ousado para ter a comunhão. Se pecou, peça perdão. Se tem coisa errada, conserta o que está errado. Deixa Deus ir fazendo a obra, mas deixa o progresso vindo para você. Pare de ficar, como eu sempre falo aqui, preso nas pessoas. As pessoas não vão te levar para o céu. E algumas vão te levar para o inferno, se você não tomar cuidado. Para de ficar parado nelas. Começa a seguir a Cristo. Começa a falar assim, Senhor, eu vou ser um discípulo teu. Mestre, eu vou ser um discípulo teu. Eu vou comer as tuas palavras. Sabe o que é o discípulo? É aquele que se sentava aos pés. É como se Jesus estivesse aqui sentado numa cadeira, você se sentava aos pés dele. Como Maria fez. E a figura também do rabi, ou do rabino.
do rabi, do professor que ensinava. E todos os discípulos, alunos, sentavam-se aos pés dele para ter sabedoria. Olha que coisa linda. Quantos de nós vamos assentar aos pés de Jesus para receber a sabedoria dele, para ser influenciado por ele? Você entende? Eu tô me esgoelando aqui, porque eu quero que essa palavra arranque a velha vida que está em você. Eu quero que essa palavra comece a mexer por dentro em você. Eu quero que você fique alegre com a salvação. E não somente quando alguém vier orar por você e quando alguém falar assim, você vai ter uma semana próspera e o juiz vai te dar a causa ganha e você vai ganhar alguns milhões. A nossa alegria não está nesse mundo. O que vier é lucro. O que vier é lucro. Mas a Bíblia fala, pensai nas coisas que são do alto e não as que são da terra. Projeta o teu coração, o teu desejo nas coisas que são do alto. Viva a vida daqui, enquanto Deus lhe der essa vida, viva abençoado, abençoe outros, mas principalmente leve pessoas para a salvação, é isso que importa. No final, no frigir dos ovos, o que vai importar é isso. Se você se salvou e quantas pessoas você salvou. Quando Jesus disse naquele momento, na cruz, antes da cruz, ele traz algo tão poderoso, ele fala assim, eu estou terminando, irmãos, ele diz assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Aí ele diz, porém não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aí a gente pergunta, eu sempre falo aqui, Jesus não estava com medo dos cravos, da coroa de espinho, dos bofetões, do escárnio que ele iria receber, mas ele estava falando de um cálice que ele teria que beber, está entendendo? Ele fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Por que ele fala do cálice? É um cálice que era para você beber. A gente vai beber um outro cálice hoje. A gente vai beber o cálice do sangue. Você precisa entender isso. O cálice do sangue é o cálice da comunhão. É o cálice da família. Jesus, ele te chama de família. Então ele fala, toma do meu sangue. Ele está te chamando de família. Ele está te chamando de família, porque você tem um nome, você tem uma filiação, você é abençoado, seus filhos são abençoados. Está entendendo? Ele está te chamando de abençoado. Mas veja, Jesus, ele teve que tomar um cálice diferente. Aquele não era o cálice da ceia. Aquele era o cálice da ira de Deus. Era o cálice da ira de Deus. Porque Deus, pastor, Deus está virado. A gente precisa entender isso. Leia Romanos, para você não dizer que é Velho Testamento. Leia o comecinho de Romanos. Paulo fala que Deus se levanta no seu caráter contra toda a ira, contra toda a depravação. Deus tem ira de pecado. Abacuque, ele diz assim, que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. A gente precisa entender, Deus é tão santo e tão puro que ele não compactua com o mal. Não é que o pecado fosse uma criptonita para Deus. Criptonita é aquele negócio verde que fazia o Superman derreter, sabe? Não é a cruz para o diabo, ou Deus não pode falar assim, Deus fica conosco quando ele olha o diabo. Não, quando ele olha o pecado, não. É a coisa mais heterogênea que pode haver no mundo. A santidade de Deus e o pecado do mundo. O pecado é tão grave. A Bíblia diz que o pecado literalmente afasta o homem de Deus. Ele afastou a humanidade de Deus. Você entende isso? Então Deus tem ira do pecado. Deus tem ira do pecado. E quando a gente fala que Jesus teve que tomar o cálice, ele precisou fazer... Eu sei que isso não cai bem em alguns corações. Às vezes eu preferia até nem... Eu gosto de falar sobre isso, mas eu preferiria... Se eu pudesse escolher, eu falaria coisas mais palatáveis para você. Mas, literalmente, Deus teve que castigar Jesus. Porque um castigo teve que vir sobre ele. E a gente não pode falar, o diabo ali, irmãos, entenda, o diabo não estava envolvido. Não venha falar que foi o diabo. Não venha falar que foi o diabo. Ali só estava envolvido salvação. O sozo que a gente prega hoje, Will, estava envolvido naquele momento. E Deus precisou punir num cordeiro perfeito e imaculado a culpa de toda a humanidade.
E Jesus ele fala assim: Pai, tem outro jeito de fazer a redenção sem eu ter que beber esse cálice? Porque era o cálice da ira de Deus que ele sentiria, Jesus sentiria a ira de Deus. É aquele momento, eu já falei aqui algumas vezes, onde Jesus, né, ele faz aquela profissão: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? É o momento justamente onde Deus corta todos os laços de comunhão com Jesus. É o momento onde um cordeiro precisou tomar o seu lugar. É o momento onde o pecado da humanidade se concentra todo sobre o corpo e sobre a vida de Jesus. E figurativamente é como se Deus nem pudesse mais olhar para Cristo, ele virasse o rosto. E eu sei que alguns não compactuam dessa ideia, mas isso faz tanto sentido para mim. Porque Jesus ele experimenta a morte física, e às vezes a gente fala assim: a morte física foi o suficiente para que ele nos salvasse. Mas eu quero ir um pouco mais. Ele experimenta a separação de Deus, que é justamente aquilo que a gente define como morte espiritual. Alguns não concordam. E você vai ver morte espiritual de Cristo, imagina. Sim. Ele sofreu, ele morre a morte que era para mim e para você, que era uma morte eterna, a separação eterna. A Bíblia fala, por isso que a Bíblia, a salvação, ela quando você entra nas profundidades da salvação, ela é escandalosa, porque ela fala justamente de coisas que não são palatáveis. E Jesus literalmente se fez pecado por mim e por você. E o castigo que foi colocado sobre Jesus era para que você, hoje eu e você pudéssemos ser salvos. Você entende que não faz sentido mais a gente desprezar a salvação de Jesus e achar que ele não providenciou? Ó, só para você guardar no seu coração, para você levar para a sua semana. A Bíblia diz assim, ó: se ele não poupou o seu filho, Deus não poupou o seu filho. Não poupou. Deus não deixou as coisas leves para Jesus. Quando ele fala do lenho que era verde, que ele ia apanhar: vocês vão apanhar porque vocês são maduros, mas eu estou apanhando porque eu estou verde. Ele teve que... Ai, meu Deus, é triste falar isso. Ele apanhou de Deus. A música até parou, foi ótimo. Foi ótimo, porque é para você pensar. Ele apanhou de Deus. É um cordeiro puro que teve que sofrer. Ai, meu Deus. Falo isso, Jesus fala? Vou falar, ele foi espezinhado. Ele sofreu para quê? Para que hoje você pudesse... A Bíblia diz que ao terceiro dia, depois de separado, a Bíblia fala que ele desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, que ele subiu aos céus, que ele está sentado à direita. Mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que Deus de fato o levanta dentre os mortos, amém? Eu só quero mostrar algo aqui para você que eu acho muito interessante. A Bíblia diz assim que o poder que ressuscitou Jesus é o poder de Deus. Deus precisou ressuscitar Jesus porque ele não tinha mais vida em si mesmo. Entende? Não é que ao terceiro Deus, Jesus ficou morto lá. Aí ele olhava, terceiro, ainda não vou levantar ainda não. Ao terceiro, posso levantar agora? Não, ele estava morto. Ele experimentou a morte. E a total separação. A Bíblia fala que ao terceiro dia Deus o levantou, amém? Deus o levantou dentre os mortos. E você vai ver toda a história de Jesus depois da sua morte e ressurreição. É porque ele ganha um nome sobre todo nome. O nome que é capaz de salvar a mim e a você. Esse nome que eu quero que inspire você a você ter uma vida com ele,
a você ser apaixonadíssimo por Jesus. Que teus olhos brilhem, que você não fique mais numa religiosidade a falar de Cristo, mas que os seus olhos brilhem, que a tua vida seja entusiasmada, que as pessoas leiam você e falem: eu quero esse Jesus que você tem. Mas eu digo para a gente terminar, todo homem vai precisar beber o cálice da ira de Deus. Aqueles que não se converterem, um dia vão ter que beber esse cálice. Porque a ira de Deus, a Bíblia diz que ainda está reservada para os filhos da desobediência. E lá no final, ou quando eles morrerem, vão ter que beber esse cálice. Porém, eu quero te dar uma boa notícia. Para nós hoje que temos a salvação e a comunhão com Ele, Ele te chama para a mesa hoje. Ele te chama para a mesa para que você compartilhe. Para que você beba não do cálice da ira, mas o cálice do amor. O cálice que te purificou. Para que você coma do corpo que Ele compartilhou comigo e com você. Isaías 53:11, para a gente terminar, eu terminei mesmo. Isaías 53:11 diz assim. Ele olhando para nós aqui na igreja hoje, irmãos, ele diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele olha para você, pode ficar satisfeito? Você está satisfeito com Jesus? Ele está olhando para você, o fruto do seu penoso trabalho, está falando: valeu a pena. Valeu a pena. Aí ele fala: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a todos. A todos? A todos? A muitos. Não é a todos. Ele justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Que a graça do Senhor fale ao seu coração poderosamente. Que você tenha um caso de amor com Jesus. Alguém aqui não é salvo em Cristo? Alguém gostaria de se entregar a Cristo hoje? Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez. Seu reino é... Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!